Nesse momento atual, eu sinto que Deus tem me prosperado grandemente. E tem acontecido coisas que realmente são milagres poderosos. Eu tenho vivido um sobrenatural. E teve três coisas que eu fiz que me trouxe a esse momento. Mas para que você entenda bem, eu vou dar um contexto, eu vou dizer como tudo começou. Eu nasci em um lar evangélico. Na verdade, quando eu nasci, minha mãe tinha se convertido e tinha entregado a sua vida a Jesus, mas meu pai ainda não. Mas logo, eu bem pequeno, eu tenho poucas lembranças de ver meu pai bebendo, em farra, alguma coisa desse tipo. Logo, eu era bem criança mesmo, não lembro bem que idade, talvez 4, 5 anos. Ele também entregou a sua vida a Jesus. E assim, crescer no lar evangélico é realmente um privilégio. Mas ele também traz alguns desafios, né? Você acaba sendo levado a viver uma vida de religiosidade, a participar dos rituais, participar de todo aquele contexto religioso, mas não necessariamente você tem um relacionamento de fato com Deus. E eu cresci nesse contexto, eu vivi esse contexto até praticamente a fase adulta. E acontece que quando dentro desse contexto que a gente estava vivendo essa vida religiosa, meu pai tinha um ótimo emprego. Meu pai era gerente de um banco. E nesse momento, nessa época, né, o gerente de um banco recebia muito bem, ganhava muito bem. E a gente tinha essa vida confortável. E eu não conhecia o que era escassez, eu não sabia o que era escassez. Eu tinha uma vida muito confortável. E eu ainda era bem criança quando meu pai perdeu o emprego, foi demitido. E a partir daí a gente começou a viver uma vida escassa, uma vida de dificuldade. Graças a Deus, Deus sempre proveu, não permitiu que nós passássemos fome, que nós ficássemos sem ter onde morar, sem ter o que vestir. Ele proveu o básico, o que era necessário. Mas foi um momento muito difícil. Eu lembro que nessa época a gente estudava no colégio adventista, né, no colégio particular. E eu e minha irmã, meu pai tinha condições de pagar até o momento. Quando ele foi demitido, ele não tinha mais condições e a gente teria que ir para a escola pública. Como eu falei, eu era bem criança. E aí surgiu uma oportunidade. Deus enviou uma pessoa e ela trouxe uma proposta que nós continuaríamos estudando naquele colégio, né? Teríamos uma bolsa integral. Só que tinha um porém, nós teríamos que ajudar alguns dias da semana, um dia na semana na verdade, nós teríamos que ajudar na limpeza da escola. E naquele momento a gente já tinha uma certa dificuldade, não passávamos fome, só que eu não tinha mais dinheiro para comprar o lanche, né? Durante a manhã, nós estudávamos de manhã, nós também não tínhamos lanche em casa para levar para a escola e a gente ia com aquilo que a gente comeu pela manhã. Só que eu nunca consegui comer de fato pela manhã. Até hoje eu não como pela manhã, não me alimento de forma satisfatória. E aí acontecia que nós íamos para a escola, né? Ficávamos todo o período da manhã ali estudando. E ao meio-dia, tem-se a fome que nós estávamos, a barriga roncando, porque nós não tínhamos lanche. E a gente tinha que ficar para ajudar na limpeza. E basicamente o que a gente fazia era varrer, encerar uma das salas, né? Era o que a gente fazia, uma, no máximo duas. E até hoje eu lembro o cheiro da cera. Era algo realmente cruel para mim, estar com bastante fome e sentindo aquele cheiro. Realmente, inclusive eu lembro até uma vez que um colega, até hoje eu lembro dele, não tenho mais contato assim, mas ele resolveu ficar para me ajudar e ficou ali, me ajudou. Foi um momento interessante de ter esse auxílio. Mas porque eu estou compartilhando isso é porque nesse momento se instalou na minha mentalidade a escassez. A partir desse momento, a partir dessa fase da minha vida, todas as minhas decisões elas foram influenciadas pela escassez. E aí passou-se o tempo, né? Depois a gente acabou saindo daquela escola, foi para a escola pública já na adolescência. Foram momentos difíceis, complicados.
mas a gente venceu. E aí eu cresci e chegou no momento de eu decidir ali qual caminho eu ia seguir profissionalmente. Nessa época eu era levita, né, tocava no Ministério de Louvor. Tudo me direcionava para que aquele fosse o caminho, né? Inclusive quando eu fui para a faculdade, eu fui na intenção de fazer violão clássico, né? Estudava na Universidade Federal da Bahia. Só que aí quando eu fui no final, né, estava lá fazendo um curso pré-universitário, preparatório para a faculdade, para o vestibular, tudo mais. E aí eu comecei a observar os professores, o pessoal que já tinha se formado naquela área e a dificuldade que eles passavam, né? E aquilo já foi uma decisão que eu tomei. Eu não vou passar por isso. E aí eu desisti de fazer o violão clássico e resolvi fazer geologia, que naquele momento era a profissão onde as pessoas viviam bem, ganhavam bem. E aí eu resolvi fazer geologia. E durante a faculdade, né, logo no início eu tinha feito também um concurso público, né, eu ia ser militar e todas essas decisões foram tomadas pensando no quanto eu iria ganhar. Eu não queria passar aquelas situações que eu passei na infância. Quando eu tivesse minha família, eu não queria que meus filhos passassem por aquilo. E essa escassez que foi instalada lá no início, hoje eu consigo ter essa percepção, né, pela consciência que eu tenho hoje. Inclusive eu consigo perceber por que a gente passou por aquilo, quais foram as atitudes, as decisões da família que nos levou àquela situação. Mas aquilo que aconteceu lá determinou as decisões, os caminhos que eu iria seguir. E eu estava já na carreira militar, né? E aí eu casei, minha esposa estava grávida e eu tive um princípio de depressão. E tipo, eu estava caminhando, né? Estava me formando na faculdade, já tinha um bom salário, o salário era maior do que até eu esperava ganhar, mesmo até quando eu me formasse, né? Só que eu não tinha uma vida de abundância, né? Eu não sabia lidar com as finanças, tudo aquilo, todo aquele contexto da infância, ele se fazia presente, né? E esse princípio de depressão é porque hoje eu entendo, eu estava no lugar errado, né? Eu estava tomando as decisões do que eu iria fazer, baseado somente no quanto eu iria ganhar. Eu não me preocupava com nada mais, e isso moldava as minhas decisões, isso moldava o que eu passava. E uma parte importante dessa história é que quando eu tinha 25 anos, eu li o meu primeiro livro de finanças. Foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. E naquele momento ali, uma chave rodou na minha cabeça, né? Tipo, eu percebi que era possível sair daquela situação. Você não estava fadado a viver na escassez a vida toda. Existia uma forma, existia um caminho que te levava para uma direção diferente, né? Uma direção de prosperidade. E aquilo mexeu comigo, né? E eu pensei assim, eu não só preciso viver isso, como eu queria mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade, né? Logo eu comecei a comentar com todo mundo sobre isso e imagine o banho de água fria, né, na família, com os amigos, porque todo aquele contexto ali as pessoas não acreditavam naquilo. E aí aquilo acabou, eu fui buscando também outras informações financeiras, mas aquele ambiente ali, ele sufocou aquele meu pensamento, aquela minha ideia de sair da escassez e ajudar outras pessoas também a sair. E aí teve o princípio de depressão, né, voltando para esse parêntese que eu tinha aberto. E eu percebi que eu estava no caminho errado, que alguma coisa estava errada, né? Espiritualmente eu estava meio que afastado, né? Eu não estava congregando em nenhuma igreja, não deixei de buscar a Deus, mas estava bem frio, né? E nesse momento da depressão, eu percebi que eu estava no lugar errado, que eu deveria buscar o meu caminho. Então eu sabia que eu tinha que buscar qual era de fato o propósito da minha vida. Eu percebi que eu não tinha um propósito, eu estava vivendo por um salário, estava vivendo pelo que eu ia receber no final do mês e não fazia sentido nenhum, e aquilo estava me destruindo por dentro. Eu quando era criança era muito sonhador, e quando esse momento de escassez começou na minha vida,
os sonhos foram todos enterrados, né? E nesse parêntese que eu abri para falar do meu conhecimento, do meu despertar na área financeira, né? O surgimento de uma nova ideia, de um novo sonho, também foi sufocado rapidamente pela escassez. A escassez, ela faz isso, né? E aí acontece que eu comecei a buscar. E aí eu comecei a buscar, né? Entender sobre essa mentalidade de que existia alguma coisa a mais, a vida não era só viver pelo salário, mas ter um propósito, buscar um ideal na vida. E eu comecei a buscar isso. Só que, como eu falei, eu tava espiritualmente frio, fraco na fé. E realmente tudo que eu tentei, comecei a tentar empreender, comecei alguns negócios, e absolutamente nada do que eu fazia funcionava. Algumas coisas até começava a ter algum retorno, mas logo aquilo ali saía e eu não entendia. E nessa coisa de não entender, de me frustrar, de ter várias vezes tentativas frustradas, eu realmente desisti. Eu falei, não vou tentar mais, tal. E fiquei um tempo realmente decepcionado, achando que não ia para lugar nenhum. E o que aconteceu comigo nessa época foi que eu comecei a acumular dívidas, né? Nessa busca de empreender e tal, eu sempre achava que ia dar certo, então tomei alguns empréstimos, fiz algumas dívidas para investimento, e essas dívidas elas começaram a se acumular. E quando eu me vi naquela situação, eu falei, não é possível que a vida vai ser somente isso. E eu realmente me vi perdido e graças a Deus eu passei por isso, porque eu fui buscar naquele que realmente seria o único que poderia me ajudar. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, eu comecei essa busca, esse retorno à presença do Senhor, ao caminho dele. E eu comecei a entender algumas coisas. E teve 3 coisas que foram importantes, e aí a gente volta para o contexto principal para o tema principal desse vídeo, que é essas 3 coisas. A primeira coisa foi reconhecer que Deus é a fonte de tudo. E essa mudança, essa decisão, essa mudança, essa virada de chave foi essencial, porque se você entende que Deus é a fonte de tudo, isso destrói a mentalidade de escassez. Porque Deus não é escasso, Deus não é limitado. E, na verdade, Deus proveu desde o momento da escola, da cera, da limpeza da sala com fome. Naquele momento, Deus já estava provendo. A gente teve um momento de dificuldade, mas Deus em momento nenhum deixou a gente passar fome. Ele proveu a escola para a gente ter um bom estudo, que me possibilitou depois entrar na faculdade, passar no concurso público. E eu não conseguia enxergar, porque a única coisa que eu via era a escassez. Mas quando você começa a perceber, e por isso hoje eu tenho vivido sobrenatural de Deus, porque eu comecei a perceber que tudo, absolutamente tudo, vem dele. O salário que eu recebo, a saúde que eu tenho para poder ir para trabalhar e ganhar o meu sustento, tudo vem de Deus, tudo vem dele. Isso anula completamente a mentalidade, a escassez. Não existe escassez em Deus. E eu tenho experimentado isso. As coisas que têm acontecido é o sobrenatural de Deus. Quando eu acho que não tem mais saída, é como naquela passagem que Deus manda Pedro pescar e achar o recurso que ele precisava dentro da boca do peixe. E tem acontecido isso comigo, tem vindo o recurso que eu necessito de onde eu menos imagino. Deus não tem deixado faltar nada, assim como Deus sustentou João Batista no deserto com mel, gafanhoto, Elias também no deserto, os corvos alimentando ele, teve a viúva que sustentou ele também. Deus tem providenciado o sustento, Deus tem providenciado até mesmo coisas que eu desejo que não é uma necessidade básica, ele tem provido, ele tem proporcionado isso. E
quando você começa a enxergar isso, já é a prosperidade. Mesmo que você, no meu caso mesmo, não tenha a conta bancária recheada com milhões, mas eu sei que tudo que Deus tem, que eu tenho tido hoje, que eu tenho recebido, vem dele e é prosperidade. É prosperidade, não me falta absolutamente nada. Eu tenho muito mais do que eu preciso. E eu sei que Deus vai trazer muito mais, porque a coisa começa por dentro. Você precisa primeiro ter essa mentalidade de prosperidade, para que a prosperidade ela possa se materializar no reino físico, e Deus tem me permitido isso, Deus tem me proporcionado isso. A segunda coisa, um detalhe também em relação à questão de reconhecer Deus como fonte de tudo, eu tinha uma dificuldade em compartilhar. Se eu pedisse uma pizza e chegasse uma visita em casa, para mim aquilo ali era um sofrimento, que eu pensava, meu Deus, é uma dificuldade para você conseguir pedir uma pizza porque é escassa. E aí quando você pede, aí aparece outra pessoa, você vai ter que compartilhar. E eu tinha essa dificuldade, e essa dificuldade vem exatamente dessa sensação de escassez. Teve uma época que eu estava bem gordo, né? Porque a escassez também traz isso. Muitas pessoas são obesas, passaram essa dificuldade na infância, e aí quando ela vê o alimento, ela acha que vai faltar e ela precisa se alimentar daquilo ali o máximo que ela puder, porque você vai no rodízio, quantas vezes eu fui no rodízio e saí de lá passando mal, e tem muita gente que passa por isso também, né, porque você tem essa sensação de escassez, mas quando você compreende que Deus é a fonte de tudo, que ele não é escasso, tem aquela passagem mesmo de Moisés, né, o povo tá lá reclamando que saiu do Egito, tá no deserto reclamando que saiu do Egito, não tem carne, e aí Deus diz para Moisés, não, eu vou trazer carne que ele vai sair pelos narizes dele, que ele vai sair pelo nariz. E aí Moisés olha para Deus e diz, Deus, mas onde é que a gente vai achar um rebanho tão grande que alimente todo esse povo? Aí Deus pergunta para Moisés, por acaso você está me limitando? E quantas vezes a gente faz isso? A gente limita a Deus, acha que ele não pode prover, acha que ele não vai ser capaz de trazer, de trazer essa prosperidade para a gente, trazer algo que a gente necessita, e a gente fica limitando. Isso traz várias consequências, isso traz consequências para as decisões que a gente toma, até mesmo para a nossa saúde. A gente, como eu falei, eu era bem acima do peso, tem muita gente que sofre com obesidade justamente por causa dessa mentalidade escassez. A segunda coisa é justamente a consequência da primeira, né, que é essa renovação da mente, né, o que a Bíblia fala ali, é mudar a sua mentalidade. Quando você reconhece Deus como fonte de tudo, você já tem essa mudança, mas isso foi uma coisa ativa, né? Eu comecei a ler livros, até mesmo na Bíblia, me aprofundar nas passagens, buscar na Bíblia, né? Eu ouvia que a Bíblia falava muito sobre dinheiro, sobre riqueza, e isso ficava meio que escondido para mim, porque justamente por causa da minha mentalidade também. O ambiente que a gente vive, esse ambiente religioso, ele resiste à questão da prosperidade, que é algo que é paralelo, se eu posso dizer assim, que ele é paralelo ao reino, né? O reino de Deus, ele não é escasso, não existe escassez no reino de Deus, mas a gente se conforma, a gente acredita que a vida cristã, a vida no reino, ela tem que ser uma vida escassa, né? A tal da humildade, as pessoas confundem com escassez, e eu tive que ativamente buscar essa mudança, renovar a mente na palavra de Deus, em livros, e muito livro relacionado à finança, e vídeos também existem pessoas que compartilham sobre essa mentalidade, e essa busca ativa foi imprescindível, foi essencial para que eu tivesse essa mudança na mentalidade, né? Você reconhece que Deus é fonte de tudo, mas só falar isso, só reconhecer isso por um momento, isso não muda muita coisa. Você precisa ter isso constantemente, você tem que passar a fazer parte do seu cotidiano, da forma como você fala, a forma como você se sente, a forma como você pensa, tem que mudar. Isso só muda ativamente nessa busca da palavra, nessa busca de conhecimento, né? Buscar conhecimento nessa área. Aquela passagem onde Jesus conta a parábola dos talentos,
E Jesus dá os recursos àqueles homens, né, 3 homens, e 2 deles vão buscar multiplicar esse recurso, e um deles não vai porque ele não tinha conhecimento. Depois Jesus perguntou a ele: por que você não buscou os banqueiros especialistas para que eles multiplicassem o dinheiro? E a gente precisa ter essa busca ativa. Então, essa mudança de mentalidade, uma coisa importante também é aprender a administrar os recursos que Deus coloca na sua mão, faz parte disso também, né? Então hoje eu tenho essa consciência, tudo que chegava à minha mão eu gastava e ainda gastava mais do que eu ganhava, e por isso eu estava atolado em dívida. E essa mudança de mentalidade permitiu que eu aprendesse a administrar, aprendesse a como lidar com a situação, né? Hoje eu tenho quitado as dívidas, ainda tenho dívida, inclusive tem algumas dívidas que elas estão tão controladas que eu vou deixar rolar, eu não vou quitar elas, porque hoje eu já até poderia quitar, mas hoje faz mais sentido você aplicar o dinheiro para ter um retorno do que aquela dívida, porque os juros dela é bem menor, né? Principalmente a dívida imobiliária, né? Eu financiei um apartamento, então os juros que estão ali, ele faz mais sentido eu pegar o dinheiro, investir até mesmo na renda fixa, que está com juros bem acima, do que usar esse dinheiro para quitar. Mas aprender tudo isso foi ativo, né? Eu precisei buscar esse aprendizado. Então essa é a segunda coisa, né? Você buscar conhecimento, buscar isso, e o sobrenatural de Deus acontece também quando você muda a mentalidade, quando você tem essa capacidade de multiplicar os recursos que Deus está colocando em suas mãos. Viver uma vida de prosperidade não é algo que acontece por acaso, você precisa buscar, você tem que aprender. E sabendo disso, eu escrevi um e-book. Eu tenho um chamado para ajudar cristãos a saírem da dívida e a prosperarem financeiramente. Então eu escrevi um e-book, os 7 princípios bíblicos para prosperar no reino de Deus. Eu vou deixar aqui na descrição. Existe uma oferta relâmpago. Ele custa R$ 67, mas você vai ter 30% de desconto aí e você vai pagar apenas R$ 47. É um pequeno investimento para o seu crescimento, para que você realmente alcance a prosperidade e consiga viver uma vida de abundância. O reino de Deus é um reino de abundância, de prosperidade, não de escassez. Mas você precisa aprender os princípios. Então vai lá, clica na descrição, adquire o seu e-book e você vai estar ajudando esse ministério a propagar a prosperidade, a propagar o reino de Deus. E a terceira coisa é justamente algo muito importante, que é viver por um propósito. Como eu falei, teve um momento que eu comecei a entrar em depressão, e isso era justamente porque eu estava fora do propósito. A gente tem hoje um surto, né? As pessoas, a sociedade está vivendo essa vida de depressão, burnout, várias outras, ansiedade, várias outras coisas, síndrome do pânico, várias outras coisas que estão acontecendo. E na maioria das vezes é porque as pessoas não estão vivendo o propósito que elas têm. Deus criou cada um com um propósito. Imagine você precisa bater um prego na madeira, né? Colocar um prego na madeira. E você, ao invés de usar o martelo, você pega o celular e vai usar o celular para martelar ali. Você vai estragar o celular. E com a gente é a mesma coisa. Deus criou a gente para um propósito. E por nós estarmos vivendo fora do propósito, nós estamos com enfermidade. Nessa época aí eu lembro que eu comecei com um problema de pressão alta, né? E eu tomava 3, 4, já cheguei a tomar 5 remédios e não tinha como minha pressão ser controlada. Era algo, eu fazia exercício físico, eu treinava, passei a me alimentar melhor, mas não adiantava, a pressão sempre alta e um estresse, aquela coisa, justamente porque eu estava fora do propósito. Estava afastado de Deus, estava espiritualmente frio, né? Mas, além disso, eu estava fora do propósito. E aí eu precisava buscar o propósito. E eu acabei de sair de 40 dias de jejum, que eu estava nessa coisa da confirmação. Deus confirma o propósito de Deus para minha vida, mas lá, desde os 25 anos, quando eu li aquele livro, que surgiu aquela ideia, era o propósito de Deus para minha vida. E eu, no fundo, eu até sabia disso, né, que esse era o meu propósito. Mas eu fugia disso. Fugia porque o ambiente, ele me sufocava, ele não permitia que eu imaginasse ter esse propósito. E muitas vezes é justamente aí onde está doendo em você,
que vai ser revelado o seu propósito. A escassez era algo que me machucou bastante, que fez com que minha vida vivesse dos 25, na verdade desde a infância lá até uns 40 e poucos anos, essa vida de escassez, de sofrimento, e era justamente isso que Deus queria transformar na minha vida e queria que eu ajudasse outros. E hoje meu propósito é justamente ajudar cristãos a saírem da dívida e a prosperarem financeiramente. Esse é o meu propósito. E eu assumi isso, e eu vou realizar isso. E quando você decide cumprir o seu propósito, Deus traz provisão. Quando você tem uma visão, Deus traz a provisão. A provisão é justamente para prover a visão. E essa é a terceira coisa que eu fiz e que realmente tem mudado completamente o panorama da minha vida, e o que eu estou vivendo hoje é porque eu decidi viver um propósito. Nós somos ensinados desde criança, né, as pessoas ficam te perguntando: o que é que você vai ser quando crescer, tal. Você já tem que decidir por uma profissão, e aí você vai estudar a vida toda para ter aquela profissão. Depois você tem a profissão, e aí você vai a cada vez evoluindo na sua profissão para que você melhore salário, para que no final você tenha uma aposentadoria. E nós somos ensinados a viver para uma aposentadoria. A escassez me fez pensar, me fez viver dessa forma, decidir, tomar as decisões da minha vida pensando na aposentadoria. Mas quando você vive por um propósito, você não vive pela sua aposentadoria, você vive pela eternidade. E a gente tem que, e essa também é uma mudança de mentalidade. Deixar de viver pela aposentadoria, porque você fica preocupado com o salário, seu melhor emprego, se o emprego é perto da sua casa, e na verdade não é nada disso. Você tem que buscar qual é o seu propósito, porque você cumprindo o seu propósito, você está construindo alguma coisa não para aposentadoria, mas você está construindo algo para a eternidade. A vida é muito curta. O pouco de tempo que a gente passa aqui define como vai ser a nossa vida na eternidade. Então a gente deve tirar o foco. A aposentadoria é curta. Um segredo que eu tenho para contar para você nesse vídeo é o seguinte: preste bastante atenção. A eternidade, ela dura um pouquinho mais que a aposentadoria. Então, se você viver pela aposentadoria, você vai se frustrar. A própria palavra de Deus diz: o que adianta você viver o mundo todo, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, busque qual é o seu propósito. Deus me mostrou o meu propósito aos 25 anos. Eu relutei 2 décadas para assumir esse propósito, para entender. Graças a Deus, Deus não permitiu que eu prosperasse em nada fora do meu propósito, porque ia ser muito mais difícil retornar. E aí, a única forma que você realmente vai encontrar essa satisfação, a prosperidade, a tal felicidade que as pessoas acham, é quando você estiver cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. E somente Ele pode revelar qual é esse propósito para que você consiga viver. Essas foram as 3 coisas que me fizeram estar vivendo hoje a prosperidade, o sobrenatural de Deus nas minhas finanças. Foi reconhecer que Deus é a fonte de tudo, buscar essa mudança de mentalidade ativamente, aprender a gerir finanças, aprender que existe uma outra forma de pensar que não é escassez, que não buscar aposentadoria. E a terceira coisa é buscar entender qual é o meu propósito e cumprir esse propósito. Então, eu vou deixar, se você quer realmente viver, ter essa vida de prosperidade, eu fiz um vídeo que vai te ajudar a você compreender. Eu vou deixar ele aqui, ele fala sobre 7 passos para você ter essa vida de prosperidade. Você precisa buscar isso, como eu falei, ativamente. Eu vou deixar ele aqui, então vá lá, assista esse vídeo.